Nessa terceira parte, iremos olhar para a teologia de Vultius quanto ao plantio de igrejas, sobretudo sobre o fundamento bíblico e as considerações que ele faz sobre o plantio de igrejas e os plantadores. Para Vultius, a teologia deveria ser, como já vimos, por natureza prática, e assim ele desenvolveu a sua missiologia a partir do encontro da eclesiologia com as demandas práticas do campo missionário. De certa forma, plantio de igreja se aloja entre a eclesiologia e a missiologia. Mas, por outro lado, é importante também relembrarmos que em vários dos seus escritos não há uma clara distinção entre missiologia e eclesiologia, provavelmente por entender que a igreja e a missão faziam parte do mesmo conceito e do mesmo movimento de Deus, essa igreja chamada e enviada ao mesmo tempo. Quanto aos fundamentos bíblicos para a missão, é curioso que Vultius não defendia uma fundamentação específica na Bíblia, mas bem geral. Para ele, toda a Bíblia lida diretamente com Deus e a sua missio Dei Trinitatis, a missão do Deus triuno. Ele não sentia, assim, necessidade de convencer a igreja que essa deveria ser missionária. Para Vultius, se fosse igreja, seria missionária. Bem, é preciso agora explorarmos nesse momento a teologia do plantio de igrejas de Vultius, especialmente declarada em sua obra De Plantatione Ecclesiarum, o plantio de igrejas. Ela não se encontra traduzida para o inglês, pelo que eu saiba. Na verdade, é parte de uma outra obra que é a sua política eclesiástica. Eu fiz uma tradução livre de algumas partes principais para essa nossa reflexão e eu estarei lendo esses trechos para vocês. Essa obra é parte da sua política eclesiástica, na parte 3, no livro 2, mas inicialmente é importante mencionar que nessa obra Vultius ele apresenta a palavra plantar como uma metáfora usada pelo apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, e ele entende que Paulo se refere aos primeiros ajuntamentos do povo convertido, ou seja, a formação de uma igreja local. Para Vultius, ao referir-se a ter plantado no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, Paulo se refere às ações iniciais de evangelização e ajuntamento dos primeiros convertidos. E quando o apóstolo destaca no versículo 7, que de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ele apresenta assim Deus como agente da missão, sem o qual nenhuma igreja local nasceria. Na mesma publicação, Vultius ele usa a palavra em latim plantator, que significa plantador, para conceituar o que Paulo fala em ambos versos, usando a expressão grega phyteio, que é a expressão grega usada na palavra de Deus no Novo Testamento, nesse texto, para plantar. É Deus quem chama e envia, quem dá o crescimento e faz surgir a igreja, e para isso ele usa plantadores, aqueles que, como Paulo, espalham o evangelho e ajuntam pela primeira vez os crentes no Senhor Jesus em uma certa localidade. Para Vultius, a missão da igreja estava resumida em Mateus capítulo 28, na grande comissão, ir e fazer discípulos em todas as nações. E o resultado natural eram igrejas plantadas, igrejas nascidas, uma vez que é da natureza do povo de Deus se reunir. Portanto, nessa sua eclesiologia missionária, a pregação do evangelho de maneira fiel e prolongada deveria necessariamente desembocar no nascimento de igrejas locais. Vultius também, ele usava o texto de Romanos capítulo 10, versículo 15, para defender que a missão e vocação caminhavam juntas. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como já foi falado, Vultius destacava a glória de Deus como máxima da missão. E falando sobre plantio de igrejas, ele enfatizava que Deus agia por amor, usando aqui João capítulo 3, versículo 16. Em seu texto,
ele mostrando que Deus em amor se revelava, e nessa revelação amorosa de Deus, o seu próprio nome era glorificado. Então, em João capítulo 3, versículo 16, em sua argumentação, ele afirma que Deus amou o mundo e o fez de tal maneira que deu seu Filho unigênito com um propósito para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, se a glória de Deus é o propósito maior da missão, o amor de Deus é o seu fundamento essencial. E eu gostaria aqui de fazer esse destaque. Essa é uma parte importante da missiologia de Vultius, bem como nesse recorte específico no plantio de igrejas. Se a glória de Deus é o propósito maior da missão, o amor de Deus é o seu fundamento essencial. E a igreja que se envolve no plantio de outras igrejas, enviando o seu plantador, ou mesmo fazendo isso acontecer pela graça de Deus, onde essa própria igreja está, isso deve acontecer para a glória de Deus, ou seja, refletir nessa ação de plantio de igrejas a glória de Deus, mas também refletir nessa ação de plantio de igrejas a essência da missão, o fundamento essencial, que é o amor de Deus. Portanto, uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja que é amorosa com aqueles que estão ao seu redor. O amor de Deus é o fundamento essencial da missão. Assim, a proclamação do Evangelho e o plantio de igrejas para Vultius é uma resposta da igreja ao amor de Deus, porque Deus ama, portanto nós devemos e podemos, pela graça do Senhor, foi nos dado esse privilégio agora de proclamar o seu amor, o seu Evangelho, o seu chamado para todo aquele que crê. Quanto ao plantio e plantadores de igrejas, na publicação que estamos explorando, De Plantatione Ecclesiarum, plantio de igreja, entendo que Vultius ele sistematizou alguns assuntos diretamente ligados à missão e ao plantio de igrejas, formando o que seria uma espécie de alicerce para a sua teologia do plantio de igrejas. Eu resumirei essa sua teologia do plantio de igrejas em 5 pontos que julgo serem os mais importantes para a nossa reflexão. Primeiramente, plantar igreja é agregar os novos cristãos e os cristãos experientes em novas regiões, tornando-os uma igreja local, recebendo o batismo, o ensino da palavra e a comunhão dos santos. E eu leio agora uma parte do livro mencionado com as palavras de Vultius. Descrevo assim o plantio de igreja. Trata-se do primeiro ajuntamento dos descrentes, agora convertidos pela fé, que se juntam em um corpo eclesiástico, formam uma igreja local. E explico da seguinte forma: quando me refiro ao ajuntamento de descrentes, digo que se refere a pessoas que experimentaram uma total mudança de vida, isso em lugares onde não havia antes fé, nem cristianismo, nem igreja, seja ela pura ou impura, imperfeita ou completa, grande ou pequena. Em resumo, o plantio de uma igreja ocorre entre os não cristãos ou descrentes por meio da palavra e do testemunho, onde passa a se ver mudança de vida. Onde passa a se ver mudança de vida. O segundo ponto na teologia do plantio de igrejas de Vultius destaca que o envio de plantadores de igrejas é exclusividade da igreja, não de reis ou governos. Portanto, a missão ela deve ser sempre eclesiástica, por meio da igreja, a qual tem um chamado missionário, e também ele menciona a responsabilidade missionária. E sobre esse ponto é importante destacarmos que Vultius ele se opunha frontalmente a plantadores independentes, aqueles que não se submetiam nem a uma igreja local, ou institucional, ou denominacional, e nem mesmo a líderes cristãos. E ele apresenta 2 motivos. O primeiro é de cunho teológico e o segundo relativo ao modelo. O ponto teológico refere-se à forma como os apóstolos foram enviados por Cristo, portanto enviados. Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia, e todos os demais plantadores citados no Novo Testamento possuíam a aprovação de igrejas que os enviavam, ou a aprovação de líderes cristãos aos quais eles prestavam contas. Portanto, para Vultius,
ele levantava nessa argumentação teológica a seguinte pergunta: por que um plantador faria um trabalho independente e em caso de controvérsia pessoal, relacional ou teológica, quem lhe daria suporte, quem colaboraria para solucionar essa controvérsia, fosse de cunho pessoal, relacional ou teológica, junto à igreja que está sendo plantada? O segundo motivo é relativo ao modelo. Se um plantador independente, na concepção de Vultius, estaria assim dando um exemplo negativo para a igreja plantada quanto à submissão à liderança, bem como à comunhão do povo de Deus. Ou seja, um plantador independente estaria modelando aquela igreja a se tornar também uma igreja insubmissa à sua própria liderança local, ou a uma igreja distante da comunhão com outras igrejas. Portanto, essas duas argumentações elas apontavam para a necessidade dos plantadores serem sempre enviados por uma igreja local, uma igreja institucional, por uma denominação, ou estarem submissos a líderes cristãos aos quais eles prestavam contas. Então, para ele, esse assunto era de extrema importância. O terceiro ponto na teologia de plantio de igrejas de Vultius advoga que o primeiro alvo da missão de plantar igrejas não é o plantio de uma igreja local, mas a sincera conversão dos perdidos. Conversões são necessárias antes de uma igreja ser plantada, e há valor na conversão de perdidos mesmo sem uma igreja ser plantada. Ele deixa bem claro, porém, que o plantio de uma igreja local assegura a presença do evangelho de forma prolongada e reforçada em uma nova região, como já vimos. Mas a sua ênfase nesse assunto talvez seja pela necessidade da autenticidade das conversões. Lembre-se que boa parte da sua teologia e da sua prática teológica e missiológica tende a contrastar com as ações papais e da Igreja Católica Romana da época, onde o ajuntamento ritual já era considerado igreja. Aqui Vultius ele destaca que o alvo, portanto, não era a igreja, por assim dizer, mas vidas sendo verdadeiramente transformadas. Assim, a conversão deve ser visível e dar frutos de fé, sendo reconhecida a sincera conversão a Cristo por meio da confissão pública de fé e conduta de vida, ao que ele chamava em latim de doctrina et mores, doutrina e comportamento, antes de qualquer outro passo ser dado. E sobre esse assunto, Vultius, nessa obra que estamos explorando, ele escreve o seguinte: entre os que aprendem a palavra, chamados catecúmenos, devemos buscar aqueles que se apresentam para a confissão de fé, a fim de depois receberem o batismo. Aqueles que estiverem qualificados pela autenticidade da fé, devem publicamente confessar a fé e receber o batismo, e depois a ceia do Senhor, mostrando-se dignos por meio de sua caminhada com o Senhor e seus ensinos. A esses chamaremos crentes ou membros da igreja. Ou seja, Vultius aqui destaca que o plantador de igrejas deve ter uma atenção prioritária, prática, local, à proclamação do evangelho, ensino da palavra de Deus, para ver conversões genuínas, transformações genuínas de vida acontecendo, e somente a partir disso começar a reunir os crentes para a formação de uma igreja local. O quarto ponto da sua teologia de plantio de igrejas apontava para a conversão, especialmente o preparo para o plantio de uma igreja local, ao que ele chamava de preparatio plantationis, preparo para o plantio. E esse preparo deveria incluir 4 passos. Em primeiro lugar, atraindo os perdidos a ouvirem a palavra de Deus, eles se tornariam ouvintes. Segundo, entendendo os fundamentos básicos da fé, tornariam-se catecúmenos, uma espécie de discipulado com estudo frequente e sistemático da palavra de Deus. Em terceiro lugar, arrependidos dos seus pecados e crescendo no entendimento da graça e salvação, eles se tornariam prontos. E por último, professando a fé no Senhor Jesus, eles passariam a participar integralmente como membros do corpo na igreja local. Nasceria, portanto, assim,
uma igreja local quando o primeiro grupo de convertidos nessas 4 etapas se ajuntariam para cultuar a Deus. É bom lembrar que para Vultius não apenas o plantio de igrejas em iniciativas pioneiras era importante, certamente era bastante importante para ele, mas ele possuía uma visão ampla de igreja e entendia que era desejo de Cristo que a sua igreja em toda parte fosse saudável. Hoje nós usamos diferentes termos para especificar diferentes ações ou ministérios em uma igreja local, como plantio, crescimento, multiplicação e revitalização de igrejas. Vultius, ele possuía sua própria categorização e usava uma palavra em latim para cada uma delas. Para Vultius, as ações seriam collectio, seria um ministério focado no plantio de igrejas, onde Cristo permanece desconhecido, ou seja, o pioneirismo missionário. Recollectio, seria a reunião ou restauração das igrejas que haviam se espalhado devido à perseguição. Reformatio, se referia à reforma das igrejas quanto à doutrina, vida e disciplina, mais ou menos equivalente ao que chamamos hoje de revitalização de igrejas. Redunium, reunião de igrejas separadas ou divididas. Forticatio, colaboração financeira para as igrejas pobres para se sustentarem e também fazerem a obra de Deus em suas regiões. E por fim, libertatio, a influência aos regentes para aliviar a pressão sobre as igrejas naquelas regiões, ou seja, influenciar regentes, governadores, reis, autoridades locais para que o sofrimento das igrejas locais, especialmente em regiões onde havia perseguição, esse sofrimento fosse minimizado. Nesse último ponto, é interessante que ele tinha uma visão acurada sobre o plantio de igrejas em regiões de perseguição. É preciso lembrar que em boa parte do mundo da época, fora dos países cristãos reformados, a fé reformada ela era atacada violentamente. E ele chega a classificar as igrejas plantadas em 3 categorias: secretas, toleradas ou públicas. As secretas precisariam, na concepção de Vultius, de mais apoio. E ele especifica especialmente pregadores itinerantes e bivocacionais, ou seja, fazedores de tendas. É curioso como essas soluções são antigas, não é verdade? Para lugares onde o evangelho é pressionado ou perseguido, é necessário uma atenção especial, específica, desenhada para aquela realidade. E obreiros, ministros, pregadores, nesse caso missionários, também cunhados ou preparados de forma específica para atenderem a realidade ali de uma igreja perseguida ou um local onde ainda não há igreja, mas há perseguição à fé cristã. E o 5º ponto destacado em sua teologia de plantio de igrejas é que a igreja enviadora não tem autoridade sobre a igreja plantada e não deve sobre ela fazer imposições. Ao contrário, a relação deve ser doutrinária, em que se crê e como se crê, e também uma relação espiritual. Quanto à doutrina, ele defende que deve ser exposta claramente e prolongadamente, com profundo ensino, e quanto à comunhão, ela deve ser sincera e respeitosa, e ele repete uma vez mais, sem imposições. Essa nova igreja plantada deve ser grata à igreja mãe, mas independente dela. E realmente, para mim, essa foi uma surpresa na teologia de Vultius quanto ao plantio de igrejas, porque dentro do contexto da época em que a doutrina era algo tão cuidado e o perigo das heresias também era algo tão constante, era de se esperar que houvesse em sua teologia ou em sua eclesiologia um certo grau de dependência, uma proposta nessa direção. Mas, por outro lado, apesar de Vultius ser um homem dos concílios e das confissões de fé, ele verdadeiramente cria que se o povo local lesse com cuidado e amor a palavra de Deus, sendo instruídos num alicerce teológico, bíblico profundo, eles seriam instruídos por Deus a seguirem a fé cristã de forma genuína e profunda. E sobre esse assunto, ele escreve no livro que estamos aqui explorando. Ele diz: as igrejas plantadas, é uma pergunta,
As igrejas plantadas por causa de algum benefício obtido dos plantadores devem se ver obrigadas a se submeterem aos plantadores ou àqueles que o enviaram? Não. Essa unidade deve ser formada com o desejo e consentimento de ambas as partes. Interessante. Ou seja, nós não estamos enviando chefes, nós estamos enviando servos. E ele faz aqui uma outra pergunta. Aliás, boa parte do seu livro segue esse modelo de perguntas e respostas em um formato escolástico. A pergunta é: um plantador tem qualquer direito de exercer senhorio ou controle sobre os assuntos da fé, ou protestar sobre as decisões livres da igreja plantada, ou ainda se impor ou impor outros, como seus líderes, decidindo sobre suas regras eclesiásticas, costumes, formas e maneira de pregar e cultuar? E ele também responde aqui, ele diz não. Esse ponto é certamente controvertido e é um ponto por demais interessante. Mas é bom nós notarmos, e talvez seja aqui a questão principal, que para Vultius o fruto de fidelidade cristã, de vida, de culto e de missão em uma igreja local deveria ser algo autêntico. Essa é a questão, esse é o ponto. Portanto, jamais poderia ser imposto. Devemos também relembrar que em todo o seu livro ele faz uma constante comparação com o catolicismo romano e as suas missões impositivas, que em seu parecer mataram a fé, uma vez que passaram a valorizar a forma acima da fé. E assim ele tenta se distanciar disso de uma maneira intencional, acusando todo tipo de imposição e promovendo a autenticidade de vidas transformadas. Em outra parte desse livro, ele diz: o ministro ou leigo, e aqui ele se desculpa dizendo, para usar aqui o estilo católico romano de compreensão, a distinção entre ministro e leigo, e ele continua: o ministro ou leigo que tiverem custos sobre dinheiro no plantio de uma igreja, obteriam algum direito de patrono? Ele se refere aqui a serem reembolsados. Ele pergunta: eles podem pedir por isso ou se apropriarem de algo? E ele responde não. Ele responde simplesmente dizendo não. Ou seja, invista sem pensar em retorno financeiro. Igreja não é empresa para dar lucro, é investimento sacrificial de servos no Senhor Jesus. Observa-se esses 5 pontos destacados da missiologia de Vultius quanto ao plantio de igrejas, que a sinceridade nas conversões era um fator fundamental em sua teologia, em sua compreensão daquilo que deveria ser missão nesse foco de ver uma igreja local nascendo. Ele se contrapunha a todo tipo de imposição, de coerção ou corrida pelo sucesso numérico. Ele pressionava a tecla da proclamação do evangelho e frutos genuínos de conversão. Para ele, o processo de reconhecimento daquele que ouve e atenta para o evangelho até o ponto de ser considerado cristão era um processo lento e poderia demorar meses ou anos. Em sua compreensão não deveria haver pressa, pois o mais importante era assegurar que as conversões eram verdadeiras e que o povo convertido estava sendo verdadeiramente ensinado na palavra de Deus, que um bom alicerce, ele fala sobre isso, Doctrina et Mores, que um bom alicerce de doutrina e de testemunho estivesse bem construído nessa nova igreja. Que importante lição. Ao longo desses 5 pontos, podemos também observar a sua intencionalidade no plantio de igrejas, enviando ministros e também cristãos não ordenados, com a finalidade e também a expectativa de ver novas igrejas surgirem em novas regiões, em novas terras. Em sua visão, novas igrejas nasceriam pela evangelização do povo local e também pela mudança de cristãos para novas regiões. Portanto, a conversão do povo local, mas também a mudança de cristãos para novas terras. Devemos aqui lembrar que era uma época de expansão em que muitas famílias cristãs se aventuravam em novas terras, enraizando ali as suas vidas. E Vultius entendia que tais famílias que para lá se mudavam deveriam ter uma consciência missionária profunda e também prática, colaborando para o nascimento de igrejas locais, seja
pela pregação do Evangelho, pelo testemunho de vidas piedosas e também pela adoção e ensino cristão a crianças abandonadas. Eram esses os seus 3 destaques. É esperado e natural que Vultius tenha refletido a sua teologia e piedade em seus escritos e ensinos missiológicos sobre o plantador e sobre as igrejas plantadas. Sobre o plantador de igrejas, isso é interessante, ele o caracteriza segundo o fruto do Espírito Santo em sua vida e não pela capacidade intelectual tão aplaudida na época. Sobre as igrejas plantadas, elas deveriam receber desde cedo uma forte dose de doutrina associada a um chamado para a piedade. Ele enfatizava detalhadamente a importância da devoção, não apenas cultica dominical, mas também doméstica diária em família. Quanto aos pregadores, eles deveriam buscar a pregação bíblica e piedosa, que explicasse bem a palavra de Deus e chamasse o povo para vivê-la diariamente. Ele possuía assim a expectativa de que fossem enviados missionários que pudessem igualmente conciliar em seus ministérios a palavra e a vida, a doutrina e a piedade. E talvez esse seja um dos pontos principais quando Vultius fala sobre o plantador a ser enviado para plantar novas igrejas. Em seu entendimento, a seleção dos plantadores deveria ser cuidadosa, com vários critérios. Deveriam ser piedosos e com boa doutrina, prudentes, sábios e discretos, alegres e também trabalhadores, bons expositores da palavra e corajosos para testemunhar o Evangelho. Plantadores deveriam estudar a cultura e a língua dos povos locais. É interessante essa ênfase, se distanciando da prática católica romana da época. Eles deveriam estudar a cultura e a língua dos povos locais com profundidade para que possuíssem um entendimento sobre o pensar do povo local. Ele enfatizava que o Evangelho deveria ser pregado na língua local pelo plantador, mas ele permitia que os plantadores usassem tradutores durante a exposição bíblica regular. E aqui é uma questão prática. Na conversação, na evangelização, no relacionamento, na vida diária, os plantadores deveriam usar a língua local, mas ele reconhece que pregar em uma outra língua era algo tão complexo e difícil. Então ele aqui sugere que, havendo algum tipo de insegurança, que o plantador utilizasse, portanto, um tradutor local, que com ele pudesse trabalhar a fim de que a mensagem fosse comunicada com fidelidade. Esse aqui é um ponto importante para Vultius, uma comunicação fiel da palavra de Deus. Ele fala que todos os cristãos devem servir, incluindo na área da educação e saúde, também em outras demandas sociais e práticas. Na verdade, ele cita um carpinteiro como um bom exemplo de um cristão sincero que se associou a uma iniciativa de plantio de igreja. E ele aplaude essa visão, destacando que todo cristão deve ser usado por Deus para a proclamação do Evangelho, para o testemunho a partir de uma vida piedosa e para se envolver na missão onde está, seja na sua terra natal ou em um local para onde esse cristão, com a sua família, ele é enviado, se associar a um projeto, a uma iniciativa de uma igreja local. Mas de forma geral, para Vultius, devemos aqui destacar, para sermos fiéis aos seus escritos e ensino, para Vultius os plantadores são apenas aqueles ligados à pregação da palavra e intencionais no plantio de igrejas. Esses que devem ser enviados ou foram enviados com tal tarefa. Para ele, esses plantadores são essas pessoas enviadas por uma igreja ou denominação na sua eclesiologia para plantar intencionalmente a igreja em outro local. Esses deveriam ser os pregadores da palavra de Deus. Muito bem, é importante também citarmos, mesmo que brevemente, alguns pontos não encontrados com clareza na missiologia de Vultius, que vieram a ser explorados e ampliados mais tarde por seus seguidores, e também alguns pontos que podem ser questionados. Eu farei brevemente.
Primeiramente, podemos entender que a missiologia de Vultius era teocêntrica, como já expusemos, além de trinitária, mas não necessariamente cristocêntrica. A centralidade de Cristo na missão foi apresentada de forma ampla por dois dos seus seguidores já do século XX, os Bavinks, o Norman Bavinck em sua dogmática reformada e o Johann Bavinck, que também era Johann Norman Bavinck, o sobrinho, em sua obra Uma Introdução à Ciência das Missões. Portanto, a missiologia de Vultius era uma missiologia teocêntrica, mas não necessariamente cristocêntrica. O segundo ponto é sobre a relação da igreja com o Estado. Apesar de defender a autonomia da igreja em relação ao Estado, e ele assim fazia com entusiasmo, a sua eclesiologia tinha como alvo tornar o Estado um colaborador da igreja. Ou seja, a igreja influenciaria com tamanha profundidade o Estado, ao ponto do Estado reconhecer e colaborar com a igreja. Ao longo dos séculos, é possível pensar que as igrejas em seus países que assim fizeram, essas igrejas caíram em diversas armadilhas, sofrendo uma forte influência externa, sobretudo política e ética, mas também teológica em várias medidas, influência que colaborou com o enfraquecimento da Igreja de Cristo naquele país e com a própria teologia bíblica, como aconteceu na própria Holanda, na Suíça, na Inglaterra e em outros países. Portanto, este é um ponto que poderia e pode ser, deve ser questionado na missiologia ou na eclesiologia de Vultius. Em terceiro lugar, a sua posição missiológica quanto à evangelização sempre em uma perspectiva helêntica, apologética, contrastiva, como já mencionamos, mas essa ênfase possuía algumas lacunas, sobretudo por não observar as diferenças culturais e comunicacionais entre os povos. Poderíamos pensar que essa era uma deficiência, o uso de apenas uma abordagem para a evangelização, a apresentação do evangelho em todos os contextos. Esse assunto foi melhor explorado, novamente, por Johann Bavinck, na obra aqui citada, também por Verkiel, em sua obra Missiologia Contemporânea, uma introdução, e também por Charles Van Egan, juntamente com Daniel Shaw, em seu livro Comunicando a Palavra de Deus em um Mundo Complexo. Esse é um livro de referência que utiliza várias fundamentações, desde Vultius e outros teólogos e missiólogos, e trata desse grande desafio de comunicar a palavra de Deus de maneira teologicamente fiel e culturalmente compreensível nos diversos contextos. Não podemos deixar também de citar aqui o Leslie Newbegin e o Michael Gorin, também Richard Hibbert e tantos outros que têm refletido sobre a fiel comunicação do Evangelho no contexto humano. E em quarto lugar, sua concepção eclesiológica quanto à natureza da igreja. Para Vultius, a igreja era definida em uma perspectiva mais institucional, fosse nacional ou local. Ele não explorou amplamente o assunto da igreja universal, uma só igreja em Cristo Jesus, possivelmente por ser esse, aliás, na sua teologia sim, mas refletido de maneira limitada na sua missiologia. Isso aconteceu possivelmente por ser esse ponto um argumento da época para a defesa do papado e da cúria romana. Essa possível lacuna produziu, em meu entendimento, dois efeitos. O primeiro foi a limitação da concepção da missão da igreja na sociedade, de forma dinâmica, pessoal e relacional. Esse assunto foi devidamente explorado e ampliado por Abraham Kuyper, bem mais à frente, é verdade. E o segundo efeito foi a limitação no reconhecimento de iniciativas promovidas por organizações dentro da igreja, a partir da igreja, mas organizações especializadas em algumas áreas, como a própria tradução da Bíblia. William Carey promoveu esse assunto bem mais à frente, por meio da valorização de iniciativas dentro e a partir da Igreja de Cristo com fins específicos. São iniciativas especializadas. Assim foram validadas e promovidas as agências missionárias, as sociedades bíblicas, as organizações cristãs humanitárias e muito mais, reconhecendo que são parte do corpo de Cristo, portanto da Igreja Universal do Senhor Jesus,
e por necessidade e oportunidade, e mediante os seus dons, se especializa em algumas áreas para a promoção do Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, esses dois resultados, talvez, dessa visão um pouco mais limitada, por ser apenas institucional e não da Igreja Universal do Senhor Jesus em sua eclesiologia. Muito bem, eu gostaria, portanto, de concluir essa parte destacando a chamada de Vultius para a humildade. Humildade da igreja que envia, não se impondo à igreja filha, recém-plantada. Humildade dos plantadores que vão, servindo como servos e não como senhores. Humildade perante a palavra de Deus, sabendo que é ela e não os plantadores ou enviadores que irá assegurar a fidelidade a Cristo. Humildade perante a ausência de frutos, se nada acontecer, seja fiel, dê glórias a Deus. Humildade perante muitos frutos, se muito acontecer, continue fiel, dê glórias a Deus. A humildade de coração é um bom terreno para não apenas fazer o que é certo, mas fazê-lo com as motivações certas. Eu creio que esse chamado para a humildade é um dos grandes destaques na teologia e na prática, na vida de Vultius, um chamado associado à piedade. Um dos resultados da piedade é um coração humilde que sempre dá glória a Deus.
Nessa quarta e última parte, faremos uma reflexão para os nossos dias, envolvendo razões para o plantio de igrejas e 10 brevíssimas orientações teológicas e práticas para o plantio de igrejas à luz da teologia da missiologia de Gisbertus Vultius. Permitam-me primeiramente sugerir aqui uma conceituação. Eu creio que em uma perspectiva reformada, nós poderíamos definir plantio de igrejas da seguinte forma: o resultado da soberania de Deus, que pelo amor e justiça do Pai, decidiu chamar para si pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, por meio da graça expressa no sacrifício do Filho Jesus Cristo, ajuntando-as, essas pessoas, em igrejas locais centradas na palavra, adoração, comunhão, oração e missão, encorajadas pelo Espírito Santo, debaixo do seu poder e para a glória do Deus triuno. E como base bíblica para essa conceituação, eu sugiro Efésios 2, 1 a 10, Atos 2, 42 a 47, Apocalipse 5, 9 e Romanos 16, 25 a 27. Portanto, é uma sugestão de uma conceituação teológica reformada sobre plantio de igrejas. Pensemos inicialmente sobre as razões para o plantio de igrejas. Há diversos movimentos missionários de evangelização e também de discipulado que se distanciaram intencionalmente do plantio de igrejas, seja pelo entendimento de que essas igrejas locais devem nascer espontaneamente, ou seja, sem um envolvimento intencional nessa direção, seja pela compreensão de que fazer discípulos entre todas as nações não envolve a organização de igrejas locais, mas apenas o amadurecimento de indivíduos na fé cristã. Em 2012, houve uma controvérsia missiológica entre algumas iniciativas e organizações missionárias no Oriente Médio, onde um grupo passou a defender a evangelização sem a intenção de plantar igrejas. Eu tive o privilégio de participar de um grupo de debate sobre aquele assunto e tratava-se de uma questão interessante. E a questão era a seguinte: por que plantar igrejas e não somente evangelizar e discipular os convertidos? E essa foi uma pergunta levantada por um corpo de missionários de algumas organizações. Por que plantar igrejas e não somente evangelizar e discipular os convertidos? Essa é uma pergunta importante, pois não apenas desafia o pressuposto de plantio de igrejas, mas também nos obriga a refletir sobre as razões fundamentais para o plantio de igrejas. Pois bem, eu entendo que há razões eclesiológicas, razões missiológicas e razões estratégicas que devem ser observadas. E eu gostaria de rapidamente mencionar alguns pontos em cada uma dessas razões. Quanto às razões eclesiológicas, eu destaco que é da natureza do povo de Deus se juntar ao redor de Cristo Jesus, e eu entendo que em 5 áreas específicas: na palavra, adoração, comunhão, oração e missão. Nós não fomos chamados para adorarmos a Deus de forma individual, mas comunitária. Não somos plenamente edificados sem vivermos em comunidade cristã. E nós também não cumprimos a missão individualmente, mas como corpo do Senhor Jesus. Portanto, é da natureza do povo de Deus se juntar, se reunir, ter comunhão, se relacionar com aqueles que igualmente amam e seguem o Senhor Jesus e também com eles cumprir a missão. O termo mais usado para igreja no Novo Testamento é o termo eclesia, que é composto pela preposição ek, para fora de, e a raiz kalel, chamar, que literalmente indica chamada para fora, dando a ideia de uma comunidade local e dinâmica, chamada, portanto extraída, retirada de onde estava e ao mesmo tempo enviada, não enraizada em si mesma. O termo ele é usado para se referir a um grupo de pessoas em uma igreja local ou em uma casa, como vemos em 1 Coríntios capítulo 1,
e também se refere ao conjunto de igrejas locais em certa região, de uma maneira mais ampla, diversas igrejas, portanto, elas formam uma igreja, como vemos em Gálatas também no capítulo 1. E também se refere à igreja universal, como nós lemos em Mateus capítulo 16. Portanto, o próprio termo eclesia, igreja, parece conter a dinâmica simultânea do chamado e envio de Cristo aos primeiros discípulos, quando ele os convida a vir para que sejam enviados como pescadores de homens. Isso é algo lindo, é algo realmente importante para a nossa fé, para a nossa vida e para a missão que glorifica o nome do Senhor Jesus. Fora Mateus capítulo 16, versículo 18 e capítulo 18, versículo 17, o termo eclesia está fora dos evangelhos, aparecendo, porém, 23 vezes no livro de Atos e 114 vezes em todo o Novo Testamento. Quanto à natureza comunitária da igreja, um dos textos que aflora o assunto, encontra-se em Atos capítulo 2, versículos 37 a 47. O verso 44 de Atos 2 nos diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A expressão comum aqui encontrada é koinos, da qual se deriva a expressão bem conhecida koinonia, ou comunhão. A igreja nesse período histórico pós-Pentecostes era uma igreja koinônica. Não significa, nós bem sabemos, que a igreja do primeiro século era homogênea, longe disso. Eles eram extremamente distintos. Havia nessa igreja pessoas bem diferentes, havia judeus e gentios, havia jovens e velhos, ricos e pobres, havia apóstolos e recém-convertidos. Koinos, comum, significa que eles se amavam na diversidade. Significa que estavam tão deslumbrados com o Senhor Jesus que eles eram capazes de conviver com o irmão mais diferente e com ele ter comunhão, porque havia um que os unia, o Senhor Jesus. Isso indica que a razão maior da nossa desunião, da nossa separação como igreja do Senhor Jesus, essa razão maior não é sociológica, a percepção do diferente ou a intolerância com ele, mas teológica, a nossa própria carnalidade, desejo de sobressairmos, destacar o nosso pensamento, de realçar a nossa preferência, de levantar a nossa bandeira e também de negar fundamentalmente o amor. O texto de Atos também expressa que a igreja louvava a Deus de forma unânime. Isso é impressionante. Louvava a Deus de forma unânime nas casas e no templo. O templo era o centro do culto formal e as casas bem representavam os ajuntamentos informais. Mais adiante no texto, em Atos capítulo 4, versículo 32, vemos que eram um só coração, cardia, sentimentos, e uma só alma, psique, pensamentos. Ou seja, o que os unia era imensamente maior do que aquilo que os distinguia. Jesus era maior que suas preferências e por isso eles permaneciam juntos em comunhão. E essa é a palavra-chave aqui, a palavra comunhão. Durante o encontro do CONPLEI, o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, em 2008, isso é algo que eu guardo de maneira especial em meu coração, aconteceu esse encontro aqui no estado do Amazonas. Houve uma cena ali cativante no último dia. Era a ceia do Senhor. Irmãos indígenas de 47 etnias distintas, além dos não indígenas de várias nacionalidades, a maior parte brasileiros, formavam uma pequena multidão de mais de 1.200 pessoas ao redor da mesa de Cristo, no momento da ceia do Senhor. Alguns cantavam, era uma grande roda, alguns cantavam, outros oravam, alguns traduziam o que estava acontecendo para a língua da sua etnia, e a mensagem ali naquele momento era uma mensagem claríssima: somos diferentes, mas amamos o Senhor Jesus. Isso acontece porque é da natureza do povo de Deus se juntar, perseverando na doutrina, na adoração, na comunhão, na oração e também na missão. Dessa forma, evangelizar indivíduos sem a expectativa
de que se juntem a uma igreja formada ou iniciem novas igrejas, eu entendo que não é bíblico e também não é aconselhável. Evangelizar sem plantar igrejas é lutar contra a própria natureza da igreja. Portanto, aqui algumas breves razões eclesiológicas para o plantio de igrejas. Quanto às razões missiológicas, é evidente que a proclamação do Evangelho está biblicamente associada ao intencional surgimento de igrejas locais, e nisso Deus é glorificado. Nas cartas paulinas e também no livro de Atos, percebe-se que o apóstolo Paulo ele observou a necessidade de não apenas evangelizar as cidades e as regiões, mas plantar igrejas locais que vivessem Cristo e falassem do seu nome onde elas estavam e também por toda parte. Paulo usa expressões gregas para isso. Ele usa expressões como fiteio, plantar, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9, oikodomel, edificar, em Romanos capítulo 15, versículo 20, também em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, e genal, dar à luz, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, ao se referir ao ministério de plantar e fortalecer igrejas locais. Portanto, o apóstolo, ao afirmar que proclamou o Evangelho de Cristo de forma ampla, essa afirmação encontramos em Romanos capítulo 15, versículo 19, ele diz que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, ali ele se referia à evangelização e às igrejas plantadas naquela região. Esse ponto é importante. Na ótica paulina, proclamar o Evangelho não se resumia simplesmente à pregação inicial ou à colheita de alguns frutos, mas ao amadurecimento e fortalecimento dos cristãos na palavra, encorajando-os a permanecerem unidos em igrejas locais. Portanto, a proclamação do Evangelho, a que Paulo se refere, está plenamente e praticamente ligada ao intencional surgimento de igrejas locais. O mesmo se observa quando em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo e sua equipe partem para a Macedônia, devido a uma visão, clara direção de Deus. Por meio dessa visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. O intuito geral é a proclamação do Evangelho, como vemos, sendo alvo particular ver igrejas locais sendo estabelecidas, a fim de que sejam edificados, adorem o Senhor e também se envolvam com a missão. Dessa forma, Paulo ele planta igrejas, como vemos em Atos 16 e depois Atos 17, ele planta igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia, logo nos primeiros passos daquela região. Sua intenção era clara: ver comunidades cristãs fortalecidas no Senhor Jesus, igrejas locais fortalecidas no Senhor Jesus em toda aquela região. A formação desses agrupamentos cristãos, ou seja, dessas igrejas em toda parte e entre todos os povos, não estava associada apenas a uma simples estratégia pessoal particular do apóstolo Paulo, mas estava associada a um desejo manifesto por Deus e a partir de Deus, desde o início dos tempos, desejo de ver o seu nome conhecido e adorado entre todos os povos da terra. Portanto, o surgimento de igrejas locais que buscam o conhecimento de Deus em sua própria língua, em sua própria cultura, em sua própria região, entre todos os povos da terra, aponta diretamente para a vontade revelada de Deus. Nos Salmos encontramos textos que expressam esse desejo de Deus de ser adorado por todos os povos da terra, como no Salmo 98, verso 2, o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. E o Salmo 99, versículos 1 e 3, reina o Senhor, tremam os povos, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Também Isaías, ao profetizar sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, ele inicia dizendo no capítulo 49, no verso 1, ouvi-me terra do mar e vós povos de longe. E nos versos 2 a 4, ele diz, servo do Senhor, referindo-se aqui ao Senhor Jesus, expõe que ele foi escolhido para ser salvação de Deus, e no verso 5 e 6 esse servo narra
Agora diz o Senhor que me formou desde o ventre, sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Portanto, esse desejo e propósito de Deus de ser adorado, reconhecido, exaltado, amado, seguido, proclamado por todas as nações, esse desejo de Deus revelado no Antigo e no Novo Testamento leva a igreja a propagar o evangelho a todos os povos e liga-se perfeitamente à grande comissão dada por Jesus de se fazer discípulos entre todas as nações. Portanto, trata-se de apenas um propósito, de apenas uma missão, de apenas uma verdade em toda a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Dessa forma, é imperativo que a igreja de Cristo, ao longo da história, que essa igreja possa ir por todas as nações, testemunhando e proclamando o nome acima de todo nome, o nome de Jesus. É imperativo, portanto, que a proclamação do Evangelho de Cristo se dê por toda parte, com a clara intenção e profunda expectativa de ver o surgimento de igrejas locais, ajuntamento do povo de Deus em suas línguas e culturas entre todos os povos da terra. Portanto, aqui um resumo dessas razões missiológicas para o plantio de igrejas. Além das razões eclesiológicas e missiológicas, há também as razões estratégicas. Como já vimos, o plantio de igrejas é a forma mais efetiva de assegurar que o evangelho se enraize em determinada aldeia, cidade, território ou nação por mais de uma geração. Vastas áreas evangelizadas, mas sem igrejas locais, voltaram ao estado estéril na geração seguinte, como percebemos pela análise histórica do missiólogo e historiador Patrick Johnston em seu livro O Futuro da Igreja Global. Entretanto, territórios povoados por igrejas locais tendem a manter o evangelho vivo e transmitido de pais para filhos e da igreja para a sociedade por várias gerações. Isso é realmente fantástico. O evangelho, apesar da carne, do mundo e do mal, ele permanece enraizado em uma família, um bairro, uma aldeia, uma cidade, uma etnia, uma nação, por várias e várias gerações, a partir da presença do povo de Deus que ama a palavra de Deus, ama o Senhor Jesus e proclama o seu nome por toda parte. A presença de igrejas locais alimentadas na palavra conferiu segurança estratégica para Paulo, quando ele considerou que já não havia mais o que fazer na parte leste do Império Romano, desejando seguir, nesse caso, para a Espanha, a parte oeste do Império, como lemos em Romanos capítulo 15, no versículo 24. Ele chega a afirmar que não tem mais campo de atividades nessas regiões. Isso é interessante, ele faz essa afirmação no versículo 23, justificando a sua partida agora para aquela parte oeste do Império Romano, que ele entendia que não havia ainda sido evangelizada. Mas notem, Paulo, mais do que outros, sabia que ainda havia milhares de pessoas que não conheciam a Cristo onde ele transitava, na parte leste. Porém, considerava a região alcançada pelo Evangelho pela existência de igrejas locais em lugares estratégicos. Para Paulo, a região estava bem coberta porque havia igrejas locais. Essas igrejas, por natureza, iriam comunicar o Evangelho e plantar também novas igrejas. Tivemos o privilégio de servir a Deus como plantadores de igrejas no Nordeste de Gana entre 1993 e 2001. E durante aquele período, nosso foco, Rossana e eu, trabalhamos em uma etnia falante da língua Limompelo, que se intitulava Bimompelo, era conhecida junto a outras etnias próximas, popularmente, de maneira geral, como Concombas. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a evangelização, com o discipulado e com o plantio de igrejas entre esses Bimompelo, em uma região com mais de 60 importantes aldeias.
junto aos primeiros convertidos na aldeia de Coni, era a aldeia onde nós moramos ao longo daqueles 9 anos. Juntamente com os primeiros convertidos, nós evangelizamos praticamente todas as demais aldeias naquele período, naqueles 9 anos, de maneira itinerante, pessoas que iam e vinham. Nós fazíamos pequenas equipes, eram distribuídas por várias partes. E é interessante notar, as micro-regiões onde, além das conversões, nasceram igrejas locais, essas micro-regiões têm experimentado uma forte influência do Evangelho e da cosmovisão cristã em todos os níveis. São áreas transformadas pelo Evangelho, influenciando de maneira profunda a sociedade. Outras micro-regiões onde houve conversões, pessoas se converteram de maneira sincera, uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Até mesmo conversões de pessoas influentes e importantes em seus clãs, famílias formam clãs, mas ali, por algum motivo, não nasceu uma igreja local. Essas micro-regiões têm demonstrado um crescente enfraquecimento na influência do Evangelho sobre as famílias das pessoas convertidas e sobre a própria sociedade. E a conclusão é simples: o plantio de uma igreja local assegura, pela graça de Deus, a presença do Evangelho em uma região por várias gerações. Permitam-me partilhar nesse momento algumas orientações teológicas e práticas sobre o plantio de igrejas à luz da teologia de Vultius que nós temos estudado até o momento. Eu irei apenas citá-las fazendo um brevíssimo comentário sobre cada uma delas. Primeira orientação: assegure que sua vida e missão apontem para a glória de Deus. Se esse é o alvo máximo de nossas vidas e missão, se Deus não estiver sendo glorificado, nada se aproveita, nem as grandes realizações ou os projetos mais aplaudidos. Lembre-se que a primeira missão da igreja não é evangelizar, não é socorrer o aflito e necessitado. A primeira missão da igreja é morrer. É dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Se isso não for verdade no que somos, se isso não for verdade no que fazemos, nada mais se aproveita. Cuide, portanto, para não ser aprovado pelos homens e reprovado pelo Senhor nosso Deus. Segunda orientação: entenda que a igreja deve ser dependente só de Deus. Vultius defendeu a igreja independente do Estado, das ideologias, da sociedade e até mesmo das corporações internacionais. Dependente só de Deus, e nessa dependência encanta-se apenas com Deus. É um chamado para nós não ficarmos nos vitimizando como igreja porque não temos algum privilégio ou algumas portas que se fecharam repentinamente. A palavra nos diz que nós seremos odiados de todas as nações e que os que seguem a Cristo serão também perseguidos. A nossa esperança é Cristo, a nossa mensagem é Cristo, a nossa força é Cristo. Nós temos o suficiente, mais do que o suficiente, nós temos Cristo. Terceira orientação: ore e envolva outros em oração. Vultius defendia a piedade que era representada também por uma vida de oração. E nós sabemos que o Senhor Jesus nos ensinou que a oração associada à fé promove uma resposta do Pai, como vemos em Mateus capítulo 21, versículo 22. E em Mateus 17, 21, o Senhor Jesus nos lembra que nos embates mais difíceis no reino de Deus, nós devemos nos preparar com oração e jejum. O mestre também associou a oração à vida diária com Deus, e ele se entristeceu porque os seus discípulos dormiam quando precisavam vigiar. Vem à minha mente a história e vida de Hudson Taylor, missionário na China, que era um homem de oração. Afirma-se sobre ele que o sol jamais se levantou na China por 40 anos
sem que ele estivesse de joelhos clamando ao Senhor por aquele país. Que coisa linda! A oração se encontrava também em lugar de destaque na teologia e na vida dos reformadores, como Martinho Lutero e João Calvino, dentre outros. Calvino, aliás, ele dedicou um capítulo sobre a oração nas suas Institutas, e ali ele expõe a necessidade de nos aproximarmos de Deus com humildade de coração, lembrando que Ele é o Criador e nós somos a sua criação, que Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. E Calvino também expõe a oração do Pai Nosso, não como uma repetição mágica para o mover de Deus, mas como um quebrantamento pessoal na presença de Deus. E ele conclui enfatizando que a oração não é um artifício para impor a Deus a nossa vontade, mas para reconhecer a vontade de Deus em nós. Portanto, outro ponto importantíssimo, outra orientação importantíssima também na teologia de Vultius, no plantio de igrejas: oração. Quarta orientação: proclame a Cristo, não a igreja. Precisamos lembrar que um dos maiores erros no plantio de igrejas é tratar o Evangelho como um projeto. O Evangelho não é um projeto, o Evangelho é Cristo. Portanto, Cristo é quem Ele é, o que Ele fez, faz e fará por nós, ou seja, a sua vida e a sua missão é o centro daquilo que devemos comunicar com o nosso testemunho e também com as nossas palavras. Apesar de Vultius ser tido até mesmo como eclesiocêntrico em sua missiologia, na proclamação do Evangelho ele apontava para Cristo e não para a igreja. Devemos, assim, revisar o conteúdo das nossas ações evangelísticas, pois é certo que muitos têm migrado da centralidade de Cristo para a centralidade da igreja. É um erro que advém de uma equivocada compreensão teológica do Evangelho, ou ainda do pragmatismo ministerial. Muitas iniciativas evangelísticas promovem a igreja, seu ambiente de segurança, moralidade, comunhão, além do seu envolvimento social, mas não promovem a Cristo. Eu vejo plantadores fazendo prolongadas apologias à igreja para aqueles que ainda não creem e não seguem a Cristo. Eu vejo irmãos falando sobre os seus heróis cristãos, geralmente líderes, influentes e pregadores da palavra, mas expressando muito pouco sobre o Senhor Jesus. Eu vejo evangelistas contando com sabor suas próprias histórias pessoais, mas não a história do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No processo de plantio de igrejas, proclame a Cristo, não a igreja. Se lhe forem dados apenas 5 minutos com uma pessoa a qual você jamais encontrará novamente em sua vida, conte a história do Senhor Jesus. Conte a história de Cristo. Quem Ele é, o que Ele fez, faz e fará por nós. Quinta orientação: evangelize de forma abundante e intencional. Vultius, ele defendia uma evangelização helêntica, apologética, convincente, insistente, também abundante. Igrejas não são plantadas em gabinetes pastorais ou centros de reflexão missiológica. Igrejas são plantadas nas ruas. E nesse cenário, a quantidade e constância da evangelização torna-se uma ação fundamental no processo de plantio de igrejas. Em um campo missionário, seja culturalmente distinto ou geograficamente próximo, a abundância na evangelização deve ser uma prática constante. A verdade é que nós não sabemos qual semente germinará. Se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Portanto, espalhe todas as sementes de forma abundante e intencional. Este é um elemento também essencial do plantio de igrejas. Sexta orientação: invista primeiramente em pessoas, não em estruturas. Há momento, necessidade, oportunidade para o investimento em estruturas físicas, mas a prioridade deve ser sempre
as pessoas. Vultius, ele defendeu as estruturas doutrinárias, não as estruturas físicas. Ele chegou a afirmar que igrejas secretas não possuíam estruturas físicas, mas que isso em nada as diminuía. Portanto, a primeira pergunta que uma iniciativa de plantio de igrejas deve responder é que tipo de igreja será plantada e não quantas igrejas. Quando o investimento é em pessoas e não em estruturas físicas e contábeis, são priorizadas as ações que levam ao amadurecimento e edificação espiritual, como a partilha da palavra e da oração, também o discipulado. São priorizadas também as ações que conduzem ao ajuntamento cultico, um dos mais belos resultados de conversões sinceras que adoram o nome do Senhor Jesus. Quando o povo de Deus se reúne, agora convertido, transformado, para dizer: louvado seja o nome de Cristo. Que tipo de igreja será plantada? Uma igreja competitiva e intransigente? Uma igreja acomodada e influenciável? Tenha como alvo ver nascer uma igreja segundo as orientações teológicas da palavra de Deus. E se nós observarmos a eclesiologia exposta em Atos e também nas cartas paulinas, nós veremos uma igreja onde 5 marcas são mais facilmente percebidas: a palavra, a adoração, a comunhão, a oração e a missão. Ou seja, uma igreja centrada na palavra e no Senhor da palavra, cuja vida é adorar, exaltar o nome acima de todo nome, com busca intencional por uma comunhão amorosa com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus, regada à oração com petições e ações de graças e envolvida com a missão: cumprir a vontade do Senhor com tudo o que é e com tudo o que tem, para a glória de Deus. Esse envolvimento pessoal gera também pontes de oportunidades para salgarmos e iluminarmos aqueles que estão ao nosso redor, a fim de que pessoas sejam por nós amadas e Deus seja em tudo glorificado. Em Lucas 10, ao relatar sobre um sacerdote, um levita, um samaritano caído ao longo do caminho, Jesus fala sobre a falsa religiosidade e o verdadeiro cristianismo. O sacerdote, conhecedor da palavra, e o levita, ministro da adoração a Deus, formavam o clero religioso da época. Sua relutância em parar perante um caído ao longo do caminho demonstra muito mais do que insensibilidade. Mostra que é possível ser igreja, conhecer a palavra e se envolver com o ministério e ao mesmo tempo desprezar o desespero humano que está ao nosso redor ou por onde nós passamos. O envolvimento cristão no ambiente de desespero humano e também de suas carências é um grande testemunho do amor de Deus. Devemos entender 3 pontos importantes sobre esse assunto, que eu creio que são pontos orientadores. Primeiro, a ação social não produz fé, ao contrário, é um resultado da fé. Segundo, a ação social se justifica pela necessidade do aflito, não é um balcão de troca pela fé. Terceiro, a ação social cria um ambiente propício para que a nossa fé seja percebida por outros e que outros sejam atraídos a Cristo, glorificando a Deus, como se lê em Mateus no capítulo 5, no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A 7ª orientação: ofereça soluções teológicas, não sociológicas, para as perguntas da alma humana. A proposta lêntica de Vultius era centrada na resposta da palavra para as perguntas humanas. A resposta para a mazela humana é Deus. E essa é uma verdade profunda, fantástica e eterna que pode ser comunicada de forma simples. Assim, não ofereça soluções sociológicas para os conflitos da alma humana. A raiz do pecado que se espalhou pelo universo e a tudo corrompeu só pode ser destruída pelo Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, não interessa o que mais um plantador de igrejas faça, ele precisa proclamar o Evangelho. Trabalho social, abordagem holística e compreensão cultural jamais irão substituir a clara comunicação do Evangelho ou justificar a presença da igreja em um certo lugar.
Oitava orientação: tenha uma clara eclesiologia. Vultius gastou boa parte dos seus escritos e também da sua influência, também no Sínodo de Dort, defendendo uma clara teologia, na verdade uma eclesiologia em detalhes. Ele se preocupava até mesmo sobre como e quando um novo convertido deveria ser batizado. Eu digo que um dos maiores desafios no plantio de igrejas é lidar com assuntos eclesiológicos. A ausência de uma clara eclesiologia irá cobrar um preço altíssimo, cedo ou tarde. E esse preço virá em forma de conflitos externos em relação ao vínculo e comunhão entre igrejas e também conflitos internos, normalmente ligados à doutrina e à maturidade de uma igreja local. Por eclesiologia, eu me refiro aos fundamentos teológicos que definem a existência, o propósito, a estrutura e a prática de igrejas locais. Assim, há muitas áreas a serem consideradas na palavra de Deus envolvendo uma igreja local, e em cada fase que essa igreja se encontra, ela deve se aprofundar mais e mais naquelas áreas que fazem da igreja de Cristo igreja segundo a palavra de Deus. Normalmente consideramos para fins eclesiológicos uma igreja plantada em 3 fases: a fase pioneira, a fase de desenvolvimento e a fase de maturidade. São as 3 fases ao longo da vida de uma igreja plantada. E um dos erros cometidos por plantadores é não iniciar a reflexão eclesiológica já na fase pioneira, lá no início. Como mencionei, há diversas áreas a serem consideradas, mas eu entendo que quatro áreas são realmente essenciais, áreas sobre as quais é preciso ter uma clara eclesiologia desde o início. Vultius também as destacou ao longo dos seus escritos: a adoração cultica, os sacramentos, o governo e a doutrina. Se houver clareza desde a fase pioneira sobre essas 4 áreas eclesiológicas, há bons motivos para crer que a igreja irá amadurecer sem grandes conflitos internos e externos. Nona orientação: inicie logo os ajuntamentos culticos. Não espere um grande número de convertidos a Cristo antes de iniciar os ajuntamentos. Com 4 ou 5 pessoas, inicie. Apesar de Vultius não ter falado diretamente sobre isso, até onde eu sei, e de ser bem cauteloso quanto à autenticidade dos crentes para o culto público, ele defendia que tais ajuntamentos eles eram uma grande oportunidade de testemunho. Porque algo diferente acontece quando 2 ou 3 pessoas se juntam em uma região não cristã para adorar o nome do Senhor Jesus. E associado a esse ponto, uma rápida palavra aos plantadores: pregue para 3 pessoas como se estivesse pregando para 3.000. Eu creio que um dos maiores erros dos plantadores é não se prepararem bem para o culto e exposição da palavra de Deus, porque se trata de um grupo bem pequeno de pessoas, talvez pessoas até mesmo neófitas na fé, e é justamente ali, na verdade, que você deve se esmerar para que a igreja cresça de forma sólida na palavra do Senhor. Pregue para 3 pessoas como se você estivesse pregando para uma multidão. Décima e última orientação: assegure-se da motivação. Como repetido exaustivamente por Vultius, a motivação é a glória de Deus. E nós podemos aqui particularizar. A razão para você se envolver com o plantio de uma igreja local é a exaltação do nome do Senhor Jesus. Nessa medida, devemos evitar alguns erros. O primeiro erro, eu creio, é tratar o plantio de igrejas de forma empresarial. Igreja não é empresa. Assim, seus valores e práticas não devem ser empresariais. O plantio de igrejas é um processo nascido no desejo de Deus, guiado por Deus, nos valores de Deus e para a glória de Deus. Isso não significa que uma igreja local não necessite de boa gestão. É verdade, necessita. Gerir bem uma igreja é parte da responsabilidade de seus líderes.
mas o trato empresarial produz dois efeitos nocivos, pelo menos. O primeiro é a descentralização da palavra. À medida que o gerenciamento empresarial acontece, decisões passam a ser tomadas com base em critérios de sucesso e lucro, e não em fundamentos bíblicos e teológicos. Se a filial de uma empresa está produzindo prejuízo em anos consecutivos, é normal o procedimento de fechá-la. Mas se uma congregação ligada a uma igreja local não tem crescido e enfrenta sérios problemas em anos consecutivos, o fundamento bíblico não é de desistência, mas de cuidado e fortalecimento. Outro exemplo, se um gerente de uma empresa é surpreendido roubando do seu caixa, é imediatamente despedido. Mas se um líder de uma igreja local é surpreendido no seu pecado, o fundamento bíblico não é de abandono, mas de repreensão, de disciplina e de ensino, que objetivo e quebrantamento é restauração daquela vida. Igrejas e empresas são, por natureza, diferentes. Outro efeito nocivo é o pragmatismo. Empresas em geral são feitas para competir, para ganhar, para crescer e para se destacar. Igrejas, por outro lado, são formadas por cristãos que, por essência, são chamados para morrer, para abrir mão, para amar o inimigo, para andar a segunda milha. A natureza da igreja como corpo de Cristo está intrinsecamente ligada ao sacrifício e morte. Não nascemos para sermos os melhores e maiores, mas servos e redimidos no Senhor Jesus. O pragmatismo pode ser medido, é certo, de diversas formas, e uma delas é a competição. Talvez uma das raízes pecaminosas mais visíveis no meio evangélico brasileiro seja a competitividade ativa, aquela em que, além do anseio por andar mais rápido, chegando primeiro, luta-se também para que o outro ande mais devagar, utilizando para tal críticas e perseguições. O segundo erro é tratar o plantio de igrejas como um projeto individual, como um projeto empresarial, e agora o segundo erro como um projeto individual. O plantador de igrejas deve se envolver pessoalmente com o seu ministério, é verdade. Boa parte de sua vida se encontra ali, e para isso o Senhor o chamou, o preparou, o enviou e o colocou naquele lugar. Porém, plantar igrejas não é um projeto individual para si, mas sim o cumprimento da direção de Deus para ele. Plantar a igreja dos sonhos, por assim dizer, uma igreja para si, que possa acomodá-lo e satisfazê-lo ao longo dos anos, é um dos perigos na vida de plantadores e pastores também. O alvo, mesmo que escondido sob um bom projeto, com palavras teológicas e toques de espiritualidade, elaborações bem feitas, muitas vezes o alvo é construir um ministério que lhe dê segurança pessoal e também satisfação. Essa atitude compromete sua vida, suas convicções e certamente também o seu ministério. A igreja, nós sabemos, nós repetimos, a igreja é de Deus, veio de Deus e vive para Deus. Plante igrejas para Ele e a sua glória. Não se sinta dono ou tutor da igreja, pois essas são prerrogativas de Cristo e do Espírito Santo. Concentre-se no ministério chamado do Senhor e tenha em mente que Ele pode dirigi-lo para outro lugar a qualquer momento, o que Ele faz com bastante frequência. Portanto, viva para Deus, sirva a Deus e plante igrejas para a glória de Deus. Você, como eu, nós somos servos de Deus, com esse privilégio de caminhar na medida que Deus nos leva a caminhar e parar e sermos redirecionados na medida que Deus também nos para e nos redireciona. Eu gostaria assim de concluir já agradecendo a você a sua paciência e perseverança caminhando comigo ao longo dessa reflexão, e também informo que ao fim dessa reflexão nós apresentaremos na tela a bibliografia utilizada para toda a reflexão, todas as fontes citadas, os livros e também os artigos pesquisados. Mas para finalizar, eu gostaria de chamá-lo a pensar sobre o seu próprio coração. Nós vimos que um dos legados de Vultius foi defender a conciliação
da teologia com a piedade, da mente com o coração. Somos, portanto, chamados pelo Senhor para conhecermos e experimentarmos de forma profunda a presença e a ação de Cristo em nossas vidas, em nossos corações. E eu concluo com uma imagem. Como mencionei, parece-me que o conceito de missão da igreja para Vútios era o resultado de uma mistura de pregação do evangelho e piedade de vida. E devemos lembrar aqui que sua influência calvinista, não apenas da teologia, mas também da piedade dos reformadores, era algo nítido em seu ensino, em seus escritos. A partir de 1540, João Calvino passou a usar um selo, um símbolo, para selar as suas cartas. Era uma figura de uma mão segurando um coração. Ao seu redor havia uma frase em latim: Cor meum offero Domini prompt et sincere. O meu coração ofereço ao Senhor, pronto e sincero. Assim ele selava suas cartas pessoais, seus tratados teológicos, também seus documentos governamentais. Esse selo chegou à Holanda e já no século XVI era reproduzido por pastores e teólogos, inclusive pelos cristãos em suas próprias casas. Até mesmo em toalhas de mesa, esse símbolo era bordado à mão. Prompt et sincere, pronto e sincero, tornou-se um lema daqueles que amavam a Cristo, seguiam a palavra de Cristo, proclamavam o nome de Cristo para a glória do próprio Cristo. Missão e piedade não eram conceitos distintos e parece-me que essa teologia impregnou a mente de Vútios. Um chamado a ser e fazer, não apenas por pura obediência ou necessidade, mas a partir de um coração verdadeiramente quebrantado. Que seja essa também a nossa oração. O meu coração a ti ofereço, Senhor, pronto e sincero. Muito obrigado por esse tempo juntos e a minha sincera oração é que Deus quebrante os nossos corações para uma vida de missão, uma vida de piedade, segundo a palavra do Senhor, e que em sua vida e em minha vida, que em nossas vidas seja Deus em tudo glorificado. Prompt et sincere, pronto e sincero. Sejam assim os nossos corações. Que Deus os abençoe.